Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Eu preciso dar um jeito na minha peruca. Minha avó falava assim: Rô, precisa dar um tapa nessa peruca. Tá estranho o cabelo, né? Aí fica de um lado pro outro assim, mas faz parte da vida, né? Bom, vamos lá, vamos continuar a nossa análise aqui do Palácio do Alvorada, com entrada e saída, presidente, sai presidente, entra presidente, sai presidente, entra presidente, a bagunça, não arrumou a cama, meu Deus do céu, e agora? Bom, o que nós vamos encontrar nesses ambientes? Nós já fizemos a análise da primeira parte do vídeo, vamos para a segunda parte, sempre com detalhes, trazendo elucidações a vocês, para que vocês possam entender sempre o que acontece na vida de vocês, no dia a dia e na espiritualidade de verdade, o que não é visto na Bíblia, o que não está dentro do catolicismo, do cristianismo, o que mal transita no espiritismo e o que é visto no Oriente. Porra, se o Oriente é o berço de tudo, o porquê que vem pra cá vem tudo cagado, né? Então vamos beber logo a água do Oriente. Ficou interessante essa frase. Vou começar a comprar as águas lá do Oriente, trazer lá dos Emirates, água Emirates. Banhada a ouro. Vamos continuar aqui, vai. Vamos lá, tá interessante. Aqui é o seguinte, nós temos um grande problema, e esse problema nós temos que entender a partir de agora. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo, e eu acho que vocês vão entender o princípio. Há muito tempo atrás, uma psicóloga me ligou. Rodrigo, como é que tá a sua agenda hoje? Eu falei, eu tô lotado até as 8 horas da noite. Você consegue me atender às 10? 10 da noite? 10 da noite. Tá bom. O valor é tanto. Tá bom, ok, sem problema. Eu preciso que você venha até o meu consultório. Tá bom? Era perto de casa. Peguei o carro, fui lá, toquei a campainha, abriu a porta uma menina. Você é a psicóloga? Não. Eu sou a paciente. Tá bom. Vamos aguardar a psicóloga. E ficamos um sentado, um olhando para o outro, né? E eu só zapeando as energias para saber o que estava atrás dela. A psicóloga abriu a porta, me pediu para sentar, para ficar à vontade e fazer o que eu tinha que fazer. Ela falou, a partir de agora é sua responsabilidade, eu só vou ficar observando. Sentei numa cadeira lá, a menina ficou perto de mim, a psicóloga ficou longe. E comecei a analisar a menina. E eu vi que a menina queria se matar. Automaticamente, surgiram duas consciências ao redor dela. Essas duas consciências, uma era uma consciência escura, negra, né, preta, e uma clara. Automaticamente o espiritismo vai lá e vai falar, o claro é do bem, é o protetor dela, é o anjo dela. Que coisa linda, ela tem um protetor. E obviamente que a consciência escura ia falar, nossa, isso é um obsessor, é um demônio, é uma criatura ardilosa que quer destruir a sua vida. Os dois eram obsessores. Os dois. Muito bem. Automaticamente olhei e falei, você foi numa festa tal, na rave, tal. A menina, fui. Obsessor de drogas. Bateu. O outro era mais um enigma. Por quê? Porque estava plasmado de branco. Nitidamente alguma coisa estava acontecendo ou ele estava fazendo a transição, ou seja, já estava adquirindo uma consciência, uma percepção da sua morte. Isso é um fator interessante que cabe aqui. Eu pedi para que o obsessor se manifestasse e deu para ver pelas mãos do obsessor que estavam repletas de cortes. Eu olhei para a menina e falei, você quer se matar, né? Quero. Você quer se matar numa banheira cortando o seu pulso. Como é que você sabe? Nessa altura a psicóloga levantou, olhou para minha cara e falou, ei, como é que você sabe disso? Ela demorou muito tempo para falar sobre isso, né? Para se abrir. Eu falei, não, mas vai piorar. Que história é essa de meu filho? Ela, então, eu engravidei e não sabia o que fazer e fiz um aborto. No que eu fiz um aborto, eu fui até uma igreja e chorei pelo ato que eu fiz. E quando voltei da igreja, eu comecei a sentir a vontade de me matar. Aí a psicóloga não sabia disso tudo, foi visto durante uma sessão de meia hora, 40 minutos. Olha que bizarro, ela foi numa igreja, voltou e trouxe a sensação de se matar.
Essa consciência que eu estava analisando era a consciência de uma mulher que se matou e que... por que ela se matou? Porque tiraram o filho dela. Essa consciência trafegou em lugares que a fé dela trazia respaldo, que seria, então, uma igreja. A igreja não é o lugar onde as pessoas vão para se purificar, para se limpar. Elas vão para lamentar, lastimar, para colocar suas expectativas em dias melhores, para levar os seus problemas, para confessar os seus problemas. E lá no púlpito tem o padre, ou o pastor, ou o ministro, ou o que for, que estaria então mostrando para as pessoas, por meio do livro que ele considera sagrado, qual seria o caminho para sair de suas enfermidades, com exemplos de um livro que foi escrito há 2000 anos atrás, pelo sofrimento de um povo, que é o povo hebreu, e depois pela crucificação de uma pessoa que sofreu ao tentar tirar o seu povo da miséria e que acabou morrendo sobre o poder de um imperador. Muito bem. Aqui nós temos o mesmo exemplo disso. Aqui nós temos um enorme obsessor do lado esquerdo, observando. Veja, deste lado aqui, tá? Uma pessoa que faleceu e que foi buscar amparo dentro da sua crença. E ela transita dentro de uma capela. Hoje nós temos 80% da população brasileira ligado ao catolicismo e cristianismo, então eu estou somando os dois. São 50% católicos e 30% com as vertentes católicas, que são as outras igrejas, que compõem então a sua fé, a sua crença em Cristo, e não necessariamente em uma igreja, tá? Então nós temos essas ramificações ali. 80% da população brasileira acredita piamente na existência de um Deus. 80% da população brasileira coloca a sua fé numa igreja, num pastor, num símbolo de uma cruz ou de um crucificado. Se realmente essas pessoas colocam sempre a sua fé, o seu amparo dentro dessa crença, quando elas morrem, qual é a chance delas transitarem dentro desses ambientes? Enorme. Por quê? Porque é onde eles colocaram toda a expectativa da sua crença, da sua fé e obter realmente resultados ali, acreditando num pastor, num padre, que se diz então uma pessoa religiosa, capaz de ouvir Deus, de se manifestar em sua pele, em seu corpo, ali, girando, soltando o Hadouken, fazendo todo aquele estardalhaço e ganhando dízimo, eles colocam então a sua fé naquele cara que está no púlpito. Eles passam a vida inteira acreditando no Deus que a igreja prega, que a igreja traz. Eles passam a vida inteira acreditando num livro sagrado escrito há 2000 anos atrás sobre um povo que acreditava conhecer Cristo, pois não é Cristo que escreveu. São textos que acreditavam ter visto Cristo. Então são parábolas que tratam uma história por meio de problemas reais de uma sociedade naquela época, sejam problemas políticos, econômicos e sociais. E quando acontece isso, as pessoas vão buscar resoluções para os seus problemas. Muitas pessoas, infelizmente, se frustram e percebem que Deus não está na igreja, não está naquele poder, como Cristo falou. Cristo sempre disse, o nome de Deus não transita na igreja, no seu templo, né, no que foi construído, e sim está dentro das pessoas. Que é a sua fé, a sua devoção, a mudança realmente do seu paradigma, a sua instrução, o seu conhecimento, o seu aprendizado dentro da sua crença e da sua fé. A igreja, então, torna-se, por meio de Paulo, que foi o fundador da Igreja Apostólica Romana, como um elemento de manipulação, claro, e lido dentro das obras de Gerd Tyson, Rudolf Bultmann, ou mesmo de um genealogista chamado Lawrence Gardner. Então, quando as pessoas colocam tanta expectativa, tantas necessidades e seu amparo a uma igreja e não encontram, e as suas enfermidades realmente são claras, seja uma enfermidade onde uma pessoa comete suicídio e vá buscar ainda pela sua consciência a última lembrança de estar dentro de uma igreja e ela é projetada para dentro de uma igreja, ela vai colocar também todas as suas expectativas de que dias melhores virão. Pessoas que consomem drogas vão colocar suas expectativas de que a palavra do pastor vai consolá-las para sair desses vícios.
E muitas vezes o próprio pastor acaba voltando nas drogas. Não é nem a pessoa, mas o próprio pastor. Eu fui uma vez na Bola de Neve, fui conhecer, e realmente, assim, as energias da igreja, elas são muito complicadas, não são fáceis de lidar, tá? As pessoas que vão lá são ex-viciados, ex-drogados, ou ainda passando por processos de reabilitação, e muitos daqueles que estão no púlpito eram também ex-viciados. E de tanto falar na droga e de tanto falar sobre isso, a pessoa acaba caindo no vício de novo. Então o que a gente tem aqui é uma figura de uma mulher que faleceu e que ainda está presente na capela. Só que é uma mulher que está num estado enraivecido. Veja, as características dessa mulher são extremamente animalescas. Ela traz características de garras, de um corpo deformado, de uma pessoa que realmente teve uma vida na expectativa realmente de obter coisas e nunca conseguiu. E é como se uma pessoa se vingasse da igreja, como se uma pessoa se frustrasse tanto da igreja, na qual ela volta num estado enraivecido, cobrando a sua própria fé pelo aquilo que ela se tornou. E isso é real. Veja, o budismo, eles nos trazem os ensinamentos muito interessantes dizendo: você é aquilo que você vibra, você é aquilo que você projeta, você é aquilo que realmente você acredita ser. Na hora que a sua mente entra num conforto pela sua ignorância, pela sua raiva, pelo seu apego, pela sua inveja, por tudo aquilo que realmente são considerados como os venenos mentais, você vai projetar isso para o mundo espiritual. Porque você vai levar tudo aquilo que você não conseguiu obter em vida, que seja só sanar a ignorância sobre todas essas não virtudes, que é o mínimo que o ser humano tem que fazer, é se controlar e entender as relações de ação e reação sobre o que acontece na sua vida ao longo de toda a sua existência até o período de morte, e lidar com isso, como a gente ensina na playlist de Viver é Morrer e Morrer é Viver de todo sábado. Esse tipo de comportamento é o que espera a grande maioria da população brasileira. Porque a partir do momento que eu entro numa igreja e eu coloco as expectativas de que o Deus que está lá, o Deus que é pregado no púlpito, o Deus que o pastor ali utiliza para ganhar o dízimo, para comprar o seu avião, para construir um templo gigantesco e ter aquele puta relógio de ouro, ter todas aquelas abotoaduras de ouro e ficar pregando a riqueza, é aquele Deus que eu quero. É exatamente aquele Deus que deu poder àquele pastor, que ele reverbere e haja sobre a minha vida. Na hora que você dá o dinheiro ao pastor, porque você não está dando para a igreja, para a construção da igreja, você está pagando o pastor que vai comprar cabeça de gado, que vai comprar avião, que vai transitar entre a política. Você está pagando ele, você não está tendo o retorno que você precisa. E quando você não tem o retorno que você precisa, você gasta 10, 20, 30 anos pagando dízimo, que você poderia ter pago a escola dos seus filhos, você poderia ter comido melhor, você pode ter comprado livros para uma reeducação melhor, você poderia ter dedicado esse dinheiro a algo que realmente te traga frutos. Aquele avião que o pastor comprou, ele também é seu, porque foi graças a você que ele comprou aquele avião. Aquelas cabeças de gado que ele tem, foi graças a você. Ela também é sua. A igreja, ela não pode concentrar poder financeiro, ela tem que distribuir poder financeiro. A igreja tem que abrir as portas aos miseráveis para que eles tenham abrigo e comida. A igreja tem que dar amparo a uma sociedade e ajudar a sociedade a cuidar daqueles desamparados que não têm acesso nem a serviços públicos. Mas o que a gente vê são notas dizendo: não alimente os pobres, não dê comida aos moradores de rua. E como está na mídia, é só vocês colocarem lá e vocês vão ver a bancada evangélica votando contra o Bolsa Família. Sabe, programas sociais que a igreja deveria estar liderando, ela está destruindo e concentrando renda e riqueza somente sobre aquele que está no púlpito. E não distribuindo isso aos pobres. E não ajudando a comprar medicamento, distribuir comida, campanha de agasalho, ajudar as pessoas a saírem da rua. Você vê que eu já vi igrejas com portas fechadas no meio de uma tempestade, onde os moradores de rua estão ali sentados na calçada, tomando chuva, e a igreja fechada. Sabe? Então são reflexões que aquela história, se não acontece comigo, foda-se, eu estou tranquilo. Agora, quando acontece com as pessoas, né?
Você observa aquilo e você fala, tem algo errado. Como o próprio Papa Francisco, no começo, quando ele entrou no Vaticano, ele percebeu grandes padres transitando com sapatos Prada, roupa Armani, ganhando 50 mil euros por mês, enquanto realmente a população extremamente carente. É isso que nós temos que ver e é isso que nós temos que entender. Essas relações, elas estão erradas. Essas relações de poder que vêm desde Paulo, na época da constituição da igreja, do fundamento da igreja apostólica romana, se perpetuando até hoje. Onde temos, infelizmente, pastores dizendo, não alimente os moradores de rua, o que é um crime contra os seus próprios votos perante a igreja. Bom, vamos continuar. As pinturas, as paredes de madeira folheada em ouro e os móveis originais se fundem às linhas curvas do prédio, criando uma atmosfera especial. Seguindo pelo interior do palácio, você chega ao Salão de Estado. Salão do Estado, olha que lindo! Porra, olha quanta mesa, olha quanta cadeira! Caracoles, olha a televisão ali. Dá pra assistir um Chaves muito bom, hein? Todo mundo ali assistindo Chaves. Caçamba. Ai, meu Deus, teu Deus, nosso Deus, que Deus, caracoles. O negócio é bem ruim. Temos. Ganância. A gente tem problemas. E agora a gente vai ter... Eu não posso falar tudo aquilo que eu estou vendo. Saco. Tem coisas aqui que não podem ser ditas. Por quê? Porque vão além daquilo que as pessoas, elas realmente acreditam. Sabe, a gente escuta histórias bem complicadas quando a gente passa a escutar a mídia ou passa a ver a história de cada político. Há muito tempo atrás, por exemplo, tem a história de um cara que era um político, que estava, acho que no Senado, e aí arrumou uma treta com outro político, ele tirou a pistola, matou um outro cara dentro, acho que foi do Senado, ou dos câmaras de vereadores, deputados, não sei. O cara matou o outro. Isso transitou até, sei lá, 40 anos atrás, 50 anos atrás, na mídia. E o cara saiu pela porta andando, porque ele tinha imunidade parlamentar. E nada aconteceu com ele, ele não foi preso, não respondeu por nenhum ato, matou o cara e dane-se. Ele matou no período que tinha imunidade, é como se fosse o 007, ele tinha permissão para matar, né? E então, certas atitudes como essa, que são os extremos, ao ponto de você não conseguir nem conversar com o indivíduo, mas tomar atitudes desse tipo, geram um espectro. O que é isso? Quando a gente chega no auge do ódio, da raiva ou da impotência, ou quando percebe que os movimentos entre os interesses, eles deixam de ter a sua razão, eles acabam agindo por uma emoção, tá? E isso gera não somente uma forma de pensamento, mas também gera a atração de energias que são compatíveis a tais atos. Essas energias que são compatíveis a tais atos atraem consciências de pessoas que faleceram, que eram assassinos, que eram pessoas ruins, que eram pessoas que levavam tudo ao extremo para cometer crimes e atos contra ou a população ou seus pares, no caso, outros políticos. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu estou falando, porque eu não vou entrar em detalhes. Nesse ambiente, nós temos enormes seres de interesse, de interesses públicos. Nós temos 3 grandes consciências aí que são muito parecidas, que são consciências de pessoas que lidam com o poder. Lembra que eu falei sobre isso? São obsessores raros de se encontrar,
e eles vão transitar exatamente onde tem interesses em manipular massa e detém o poder. Existem, por exemplo, pessoas que são pais de santo, que têm certos obsessores desse tipo, que são manipuladores de massa ou influenciadores de pessoas. Eles vão manipular as pessoas para fazerem seus trabalhos de mandinga, de magia, ganhando 5 mil, 10 mil, 15 mil a cada trabalho. E ele escraviza as pessoas por meio de formas de pensamento geradas e por meio, obviamente, dessas consciências que são elementos manipuladores que vão agir sobre o ponto da garganta, manipulando a criatividade do cara fazer o somebody love, bem como a habilidade de falar aquilo que você quer escutar. Além disso, também manipulam o ir e vir da pessoa. Ele consegue extrapolar até o ambiente no qual ele pode ir e vir. Ou seja, ele consegue conduzir claramente a sua energia, transitando em lugares que ele não poderia. Aqui a gente tem isso? Temos. Nós temos 3 consciências claras que são o primeiro impacto que a gente observa. Nós temos uma aqui do lado da poltrona vermelha, mas que está conectado diretamente a quem senta exclusivamente nesta poltrona vermelha. Ele observa o comportamento desta pessoa, ele manipula o indivíduo que senta aqui. Ele faz com que esse indivíduo aqui, ele seja uma ferramenta fundamental para convencer e manipular todos. É o poderoso chefão. Ele senta exatamente aqui, observando todo o comportamento da sala, e ele tem forte influência sobre os demais. Os outros 2, eles estão um ao lado da TV, próximo a essas 2 cadeiras, e o outro neste canto, só observando. Esse daqui, ele age somente, exclusivamente sobre essa pessoa que tem a habilidade de lidar com todos esses outros. E este daqui está conectado de maneira imunda, suja e perigosa junto a quem senta neste lado da mesa. Quem senta neste lado da mesa, principalmente nessas 2 cadeiras perto da televisão, é uma pessoa extremamente perigosa, é uma pessoa que articula muito bem, é uma pessoa que pode vir realmente a levar as coisas ao extremo do emocional e que controla uma estrutura de classe. Eu não posso entrar em detalhes sobre isso porque é extremamente perigoso e eu não gostaria de me envolver com esse tipo de coisa. Este outro que só observa, infelizmente, é um obsessor de manipulação, claro, mas ele também está atrelado a certos comportamentos ligados à prostituição e a vícios. São desejos mundanos, são... Cara, deixa eu tentar explicar para vocês, ok? Esse tipo de obsessor é o que gera o obsessor dos prazeres mundanos. Drogas, álcool, vícios, jogos, jogatina e principalmente prostituição. Então, ele pode induzir, por exemplo, um grande empresário a ter diversas mulheres. Ele pode induzir um grande empresário, por exemplo, a construir uma casa de prostituição. Ele pode induzir um grande empresário a estar ligado a vícios, tá? Vícios pesados, seja apostas, drogas. Ele pode derrubar uma pessoa ou levar uma pessoa a criar ambientes como esse. Ele está observando o fluxo. Ele está conectado a alguém? Não. Ele pode ter sido atraído por alguém? Pode. Ele pode se originar a partir de alguém que foi aí e conversou e fez algum somebody love e levou essas energias? Pode. Pode. E esse obsessor ficou à vontade, só observando, porque gera poder, onde gera dinheiro, onde se transita riqueza, é o que interessa essas consciências, porque quem tem riqueza tem possibilidades de fazer muita coisa e manipular pessoas, manipular classes, gerar contatos, fazer todo um processo de influência, tanto pública quanto governamental, agir sobre as esferas do governo. Cara, que absurdo. Sabe, eu fico impressionado porque as pessoas têm tantas possibilidades, tantas coisas legais para fazer na vida, tem tanta maneira legal de investir dinheiro, recursos públicos, direcionar
certos investimentos à população carente e fazer com que as pessoas elas tenham uma expectativa de vida maior, tenham possibilidades legais de vida, tenham a área da saúde, por exemplo, o SUS é espetacular, poderia ser muito melhor, expandir-se muito mais, os hospitais terem mais recursos, sabe? Ou mesmo o SUS ter mais penetração em hospitais privados e poder dar recursos à população, ajudar as pessoas a terem mais qualidade de vida, a expectativa de vida, longevidade, a ter possibilidades de termos uma estrada, uma rua asfaltada, sabe? Aqui a rua está toda destruída e somente em dia de campanha eleitoral é que realmente as ruas elas são asfaltadas. Eu lembro uma vez que fizeram aqui em torno à avenida, aí apareceu uma puta placa gigantesca dizendo: esta rua foi asfaltada aqui pelo Mário... Foi Mário Covas? Não, foi o outro Covas que acabou falecendo. Aqui pelo Covas. Eu falei, caralho, vai se fuder. Você não tem que fazer campanha, cara. Você tem que mostrar realmente trabalho, não me interessa. E o cara bota ali o nome dele. Aqui foi afastado por tal. Aqui essa obra é de tal prefeito. Dane-se, eu não quero que você faça campanha. Eu quero que você mostre trabalho, cara. Entende? Quer dizer, o cara vai lá, ele asfalta por obrigação a rua e coloca o nome dele assinado. Essa rua foi asfaltada. Dá um mês, abriu um buraco de novo. Sabe, quer dizer, o asfalto é de péssima qualidade, mas, de novo, o poder ele é desviado, os estados, as prefeituras com roubo financeiro, sabe? É uma tristeza, a população passando fome e os caras eles ficam ali reajustando o preço de comida, de combustível, e, puta, é algo absurdo, sabe? E lembrando, a culpa são desses obsessores, tio Spook? Claro que não, a culpa é de quem atrai esses seres. Ação e reação, você é aquilo que você vibra e aquilo que você atrai para você. É assim, é a cumplicidade. Veja, por que eu nunca fumei na minha vida? Meu pai fumava, eu nunca fumei. Por quê? Porque eu não tenho a vontade, não tenho o desejo. Se eu não abro a vontade e o desejo, essa energia não se conecta a mim, não me gera vontade de fumar. Eu não bebo, não uso drogas. Por quê? Porque eu não me conecto a essa egrégora, eu não estou conectado a essa forma de pensamento, eu não tenho vontade de. Se eu não tenho vontade, essas energias não entram em mim, não sou atraído. De novo, as pessoas elas são corruptíveis, elas são facilmente assediadas pelo poder, pela riqueza e pelo dinheiro. Na hora que você se abre a isso, automaticamente todas as formas de pensamento entram e todos esses obsessores te rodeiam, porque eles veem em você mais um a ser objeto de manipulação ou de manipular. Bom, é o seguinte, a gente vai fazer mais uma pausa, eu preciso comer. Não comi nada hoje, são 6h16 da tarde e eu tenho um evento budista agora às 7 horas da noite e eu preciso fazer uma pausa, tá? Eu espero que vocês entendam o que está sendo colocado, que vocês compreendam aquilo que está sendo dito. Eu não estou apontando o dedo para quem fez o quê, né, tá? Não estou atraindo, isso aqui é coisa do Temer, isso aqui é coisa da Dilma, isso aqui é do Bolsonaro. Não, eu caguei para isso. O que me interessa é exatamente ver o que está por detrás disso e... sabe, e ver realmente o que está dentro de políticos, de energias desses ambientes onde esses políticos trafegam e que afetam toda uma população, sabe? Eu não vou ficar apontando dedos, mas eu acho que as pessoas já acabam conectando aos seus políticos de estimação. Bom, a gente vai fazer uma pausa, então, de novo, eu sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente complemente a medicina e não substitua. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu não sou pai de santo, eu não sou vidente, eu não sou paranormal, eu não sou espírita, eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação: PayPal, seja membro, valeu, os 3 encontram-se aqui abaixo. Você clica em qualquer linkzinho e aí você pode efetuar o pagamento que nos ajuda muito. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.